Advogado desacata delegado e policiais. É mole, seu Joel? Foi preso, viu? Aqui em Aracaju. Só que o que acontece? Diz que ele já responde o processo por ter ofendido o mesmo delegado. Que história é essa, Lucas Moura? Você que está por dentro disso. Mariana, é uma história impressionante, que chama a atenção, não poderia ser diferente. E aqui nós temos que ser claros, a gente está falando do delegado André Davi, um delegado que tem uma exposição midiática muito grande, conhecido em todo o estado de Sergipe, e teria sido o delegado André Davi o desacatado por esse homem, por esse advogado. E aí, Mariana, quando uma coisa assim acontece, entra em cena a OAB, entra em cena a SSP e tudo, claro, vira um cenário de inúmeras discussões. Vou explicar o contexto para que todos que estão em casa possam entender. O relato da SSP é de que o delegado André Davi estaria na porta da delegacia, ou chegando na delegacia, na segunda delegacia metropolitana, delegacia na qual ele atua atualmente, e no momento em que esse advogado teria visto o delegado André Davi chegando, já teria iniciado ofensas verbais, teria dado início a ofensas verbais, falando, né? Enfim, os termos não foram divulgados, mas ofendendo verbalmente o delegado André Davi. Esse advogado, de acordo com a SSP, repito, entra dentro da delegacia e lá dentro continuam as ofensas. Ofensas que atingem também, não só o delegado André Davi, mas atingiram também outros policiais, policiais civis que estavam ali em seu ambiente de trabalho. Isso é o que diz a SSP, é o que a SSP relata. O fato é que diante disso que teria acontecido de acordo com a SSP, a voz de prisão é dada ao advogado por desacato à autoridade. Esse advogado recebe a voz de prisão, mas não absorve também assim a voz de prisão. Ele resiste à prisão. E aí acrescenta-se, portanto, o fato de que, além de ter desacatado a autoridade, ele resistiu à prisão, o que também não pode acontecer. Resiste à prisão, desacatou a autoridade, resiste à prisão, de acordo com o que diz a SSP. O que chama a atenção nesse caso é justamente o que você traz na sua informação, Mariana, que não parece ser uma situação que surgiu agora do nada. Não parece ser uma situação pontual. Porque esse mesmo advogado, de acordo com os dados que foram divulgados, ele já responde a um processo judicial por, através das redes sociais, ter em outro momento ofendido o delegado André Davi. Então já existe um processo do delegado André Davi contra esse advogado, mas por uma ofensa online, no ambiente digital. E agora nós temos, portanto, uma ofensa, de acordo com a SSP, uma ofensa praticada pessoalmente, né? Feita, inclusive, dentro do ambiente da própria delegacia. É o que diz a SSP. Inclusive, a SSP disse que o inquérito policial está aberto, que as investigações deverão continuar. O advogado pagou a fiança, o valor da fiança não foi divulgado e ele foi imediatamente liberado após o pagamento da fiança. Estamos falando de um advogado? Se estamos falando de um advogado, a OAB também entrou em cena nessa história. A OAB foi chamada, inclusive, pelo menos esse é o relato que nós temos, para poder acompanhar todo esse procedimento da prisão. Então tudo foi feito sob assistência da OAB. Nós temos a informação que o advogado, no momento em que foi documentada a sua prisão, né, que a prisão ela tem que ser documentada, oficializada, né? Ela é dada verbalmente, depois você documenta a prisão, inclusive colhendo os dados, as informações. No momento em que a prisão estava sendo documentada, o advogado teria se exaltado mais uma vez, teria proferido dentro da delegacia outros xingamentos, é o que a gente tem de relato, pelo menos da SSP. A OAB entra na história, como eu disse, acompanhou tudo isso desde o início, teria acompanhado tudo isso desde o início que eu falo, desde o momento em que a voz de prisão foi dada, dos primeiros procedimentos, não houve, né, a OAB como testemunha da prática do suposto crime, mas a OAB depois que a situação já tinha sido consumada, a prisão já tinha sido determinada, né, o flagrante já tinha sido feito, aí a OAB passa a acompanhar a situação. O que disse a OAB sobre toda essa história? A OAB disse que foi sim até o local, que prestou toda a assistência. Inclusive, um dos primeiros atos da OAB
foi a solicitação das imagens das câmeras de segurança da delegacia. A OAB acredita que, através das imagens, poderá, de alguma forma, trazer ou ter conclusões a respeito de como teria sido a postura, tanto dos policiais quanto do advogado. E do delegado também, André Davi, que está envolvido nessa situação, de acordo com ele, na posição de vítima, né? E aí a OAB pediu essas imagens, aguarda essas imagens para que conclusões sejam tomadas, mas a OAB também diz que vai continuar acompanhando de perto a história para saber se de fato tratou-se de uma prisão legal ou ilegal e, o mais importante nesse caso, se o delegado André Davi prendeu o advogado no momento em que o advogado estava no exercício da sua profissão. Porque se prendeu no momento em que ele estava atuando no livre exercício da profissão de advogado, da atividade advocatícia, aí nós teremos pano para manga, quem sabe até um novo desdobramento desse caso, dando conta talvez de um posicionamento mais duro da OAB. Então são fatores que precisam ser analisados. Primeiro, se o advogado estava na atividade da sua função, no exercício da advocacia. Lógico que esse exercício ele não te dá direito de fazer tudo, tem limites também, mas se ele estava nesse exercício, talvez a gente tenha posteriormente uma postura um pouco mais dura da OAB. Mas, por enquanto que nós temos é isso, a OAB está analisando, está muito cautelosa a OAB para poder se posicionar de uma forma mais dura, mas diz que vai continuar acompanhando essa situação. O fato é que o advogado foi preso, pagou fiança, foi liberado e há um inquérito policial aberto para investigar o crime e, possivelmente, uma vez fechado esse inquérito policial, o advogado poderá, inclusive, ser indiciado pela Polícia Civil e poder posteriormente ser denunciado pelo Ministério Público, talvez até responder um processo por desacato à autoridade e também por resistência à prisão. Veja que situação, viu, Mariana? Não é um enredo que se conta todo dia não, viu? Ô, Lucas, é claro que a gente não vai... Estou aqui falando com algumas pessoas para entender melhor alguns desdobramentos desse caso, mas é claro que a gente não vai dizer o nome desse advogado, mas em algum momento a gente teve alguma informação, alguma tentativa de contato dele, em algum momento a OAB tentou falar com a gente. Quando eu digo a gente, a imprensa, através, né, da própria OAB, falando com a nossa produção, falando com a TV Atalaia. Essa é uma notícia muito grave e é uma notícia que envolve muitas pessoas, né? Inclusive você traz aqui que o delegado foi o André Davi. Isso não foi divulgado em todos os lugares, a gente está trazendo aqui, possivelmente, em primeira mão. E como é que ele está com a informação que a gente tem em relação a ele? Ele que sempre nos dá entrevista aqui, sempre é tão solícito, atento ao nosso chamado. Com você. É importante frisar, Mariana, que quando a gente fala, por exemplo, da figura do delegado André Davi, a gente está falando da figura de um cara de um homem, né, de um cidadão que é um agente público, né? Ele está em sua atividade legal a serviço da sociedade, né? O delegado, ele é um funcionário da coletividade, digamos assim, né? Ele trabalha para a coletividade, então é algo que aconteceu no exercício da sua função pública e que, naturalmente, a gente tem aí um contexto de que é mais do que natural que o nome dele seja divulgado, não tem por que esconder, até porque nesse caso, via de regra, pelo que foi divulgado pela SSP, ele é uma vítima, né, de um crime que foi praticado por um advogado. No caso do advogado especificamente, aí nós já estamos tratando de um particular, de uma pessoa que a princípio não se identificou. É importante frisar que não se identificou publicamente, tá, Mariana? Não, eu quero dizer assim, que não se acusou, né? Não se apresentou, não disse, fui eu que participei dessa situação. Também não procurou a imprensa, não nos procurou, por enquanto, pelo menos, ainda não apareceu de forma direta nos veículos de imprensa para dar o seu lado, a sua versão da história. Apenas a OAB se posicionou e, inclusive, nós temos a informação de que o inquérito policial que está aberto junto à Polícia Civil, ele está correndo sob sigilo. Então, mesmo dentro do inquérito policial, que via de regra está num ambiente um pouco mais público, né? A sociedade pode ter acesso, limitado em alguns casos, mas tem um acesso, nesse caso corre sob sigilo.
Então a gente aguarda para ver qual é a situação. Imagino que o delegado André Davi não tenha resistência para poder falar sobre esse caso, mas inclusive é possível até, né, pelo que eu fiquei sabendo aqui pela produção, que ele inclusive esteja conosco hoje ainda no jornal para poder falar sobre outros temas e de repente esse pode ser um tema trazido também junto com ele, mas enfim, em relação ao advogado, nós não temos de fato posicionamento direto dele, apenas da OAB, viu, Mariana? Deixa eu ver o Marcos para ver se o Marcos já me ouve. Marcos Couto na cena. Marcos, você já está aqui no ar com a gente, todo mundo está te vendo. Acabamos de dar uma notícia com o repórter Lucas Moura, dizendo que o delegado André Davi sofreu desacato por 2 vezes de um advogado. A gente trouxe o posicionamento da OAB. Eu acredito que segue em segredo de justiça. Já estou sabendo que você está com ele ali ao lado. A gente queria saber, Marcos Couto, o que ele pode nos trazer de informação. Acredito que não pode ser muita coisa, mas assim, como é que ele se sente? Como é que foi passar por isso? Perfeito, Mariana. Boa noite para você mais uma vez e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Eu pediria ali que pega aquele microfone, por favor, aquele rádio, por favor. Nós estamos ao vivo aqui pelo Cidade Alerta, é assim, nos bastidores dessa forma, Mariana. Então, traz aqui para mim, por favor, esse renomado policial civil, gentilmente colabora com a nossa equipe, muito obrigado. Delegado, por favor, está aqui ao nosso lado o delegado André Davi, ele vai segurar esse telefone para mim. 2 assuntos que chamaram a atenção, Mariana, esse que você falou há poucos instantes, e mais uma ação da 2ª Delegacia Metropolitana, que tem à frente o renomado policial civil, delegado de polícia, André Davi, que está aqui sobre uma ação que aconteceu no Centro Comercial de Aracaju. Inclusive, Fabinho está aqui, mandando um abraço para você, Mariana. Inclusive, está aqui Fabinho. Mas o delegado de polícia aqui, como você solicitou, assim, gentilmente, a atenção dele, se ele pudesse dizer o seu sentimento sobre essa situação, como Mariana já relatou, segue em segredo de justiça, mas de imediato, o senhor, pelo renome que possui e de tudo que aconteceu, o que o senhor poderia nos trazer aqui no Cidade Alerta, Mariana, fazendo esse apelo? Boa noite. Primeiramente, boa noite, Mariana, boa noite, Marcos, Miro, sua imensa audiência. Suas belas palavras, Marcos Couto, não vão me seduzir. Primeiro porque, assim, como vocês bem ventilaram aí na matéria, o inquérito está sob segredo de justiça. Eu sou parte no inquérito, né? Eu sou vítima nesse inquérito policial, não só eu, mas a minha equipe. Então, em respeito à investigação, né? Em respeito às instituições, a Secretaria de Segurança Pública que me pediu, a Secretaria não me ordenou, a Secretaria me pediu para que eu não manifestasse sobre o assunto, já que a investigação está em andamento. A OAB, em respeito também à OAB, a instituição OAB, a qual eu respeito imensamente, eu não vou me manifestar, até porque tudo que eu falei já está nos autos e vai ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, como a Secretaria de Segurança Pública fez esse pedido ao senhor, vamos respeitar, mas aqui eu vou fazer um pedido também. Eu quero saber o sentimento do delegado de polícia, André Davi, a população sergipana, claro, teve conhecimento desse fato e gostaria também de saber como é que o senhor se sente, se foi desrespeitado, o que é que o senhor pode nos dizer? O sentimento é que foi um fato absolutamente desnecessário, né? Desnecessário, não é bom para ninguém, não é bom para a polícia que está trabalhando e é ofendida, não é bom para a OAB, né? Que a OAB está aqui realmente para preservar, salvaguardar o direito do preso, né? Do preso em flagrante, do indiciado ou então do processado. Então foi um fato extremamente desnecessário, né? Que poderia ter sido evitado. Não foi criado por nós, policiais, não foi criado por nós. Eu estava fora da delegacia, não estava nem dentro da delegacia, como eu sempre fico, eu sempre gosto de ficar lá de fora, para receber as informações da população, o calor da população. Então, foi um fato lamentável, mas só que eu como homem, primeiramente, e eu como policial, e os policiais idem, a gente não pode permitir isso de estar no ambiente de trabalho e ser destratado por quem quer que seja. No caso, em tela, foi por um advogado, mas poderia ser por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que nos distrate no nosso ambiente de trabalho, o resultado vai ser o mesmo, vai ser preso em flagrante e o judiciário vai aferir se aquilo ali realmente vai validar ou não a nossa prisão. É isso que eu posso falar. Eu acho que mas está resolvido, já está ultrapassado. O Cachimbos da Paz?
Não, entre mim e a OAB, entre mim e os advogados, não existe problema algum. Tanto é que ele mesmo entrava aqui. A gente teve um problema anterior, eu resolvi na justiça, não resolvi como um homem tem que resolver, né? Foi na rede social, a justiça que tem que resolver. E eu nunca tive problema nenhum, ele frequentava a delegacia, outros advogados frequentam também. A gente não precisa ser amigo, mas aí tem que haver o respeito pelas profissões. Quando não há o respeito, aí, meu irmão... Aquela história de pegou no rosto do senhor e aí... Não pegou no meu rosto não, passou muito próximo. Se pegasse no meu rosto, o resultado seria muito diferente, mas enfim. E foi dentro da delegacia, né? Mas não aconteceu isso, mas assim, está tudo no inquérito e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita nesse caso. O importante é isso, não, o profissional, seja quem for, mas no caso o profissional de segurança pública, ele não está aqui para servir a população, para atender as pessoas e ser ofendido. Aliás, qualquer profissional não pode estar trabalhando. É como você está trabalhando aqui, me entrevistando, passar alguém aqui e vai macular sua honra. É falta de respeito, pô. A gente tem que respeitar as pessoas no seu ambiente de trabalho. Eu notei até que o senhor se emocionou, inclusive nas redes sociais, em algumas palavras com os colegas, ao tocar nesse assunto e historiar o fato. Não me emocionei não, eu fiquei pé da vida mesmo, porque os policiais são meus amigos, são meus irmãos. Eles não são meus irmãos de sangue, mas são meus irmãos de guerra. A gente já passou por muita coisa na segurança pública, muita coisa. A gente enfrentou de tudo aqui na segurança pública do estado de Sergipe, de tudo que você pode imaginar. Você acompanha minha carreira desde o início. A gente está hoje no centro, combatendo a criminalidade que afeta o centro, mas a gente já combateu todo tipo de criminoso, de assaltante branco a grandes traficantes, junto com meus irmãos de guerra. E quem me ofende, ofende a eles, e quem ofende eles, ofende a mim. Esse é o delegado de polícia André Davi. Agora vamos falar sobre a ação. Um homem foi flagrado no centro comercial de Aracaju, suspeito de tráfico de drogas. E quem entra em ação? A equipe do delegado de polícia André Davi. Como foi essa ação, em que ponto exatamente e como funcionava o modo operante, já que ele foi preso em flagrante? Bom, como o tempo é escasso, vou ser bem sucinto. Existe uma praça aqui, que é próxima ao antigo INSS, né, que é um ponto conhecidíssimo de tráfico de drogas. Inclusive houve um homicídio lá. Na rua do Freire Diniz ali. Isso. Houve um homicídio no ano de 2023, justamente pela disputa desse ponto de tráfico. Esse tráfico que existe, pequeno, mas existe, que incomoda bastante as pessoas que trabalham lá, ponto de táxi, ponto de lotação, comerciantes, transeuntes. Eu recebo informação diariamente de que esse tráfico incomoda. Hoje, na tarde de hoje, nós visualizamos o tráfico. Tráfico pequeno, mas é tráfico, usuários comprando drogas desse traficante. Nós aprendemos os usuários, aprendemos o traficante, aprendemos droga. Os usuários confirmavam que estavam comprando droga com aquele traficante. Ele estava com pequena quantidade de droga, isso é importante ressaltar. O traficante não tem alienação forçada do usuário. Tanto é que o traficante não usa droga. Ele sabe hoje que se ele for abordado com uma pequena quantidade de droga, ele vai dizer que é usuário. Mesmo com a compreensão física dele sadia, porque o usuário tem uma compreensão física totalmente deteriorada. O que é que ele faz? Ele fica com uma quantidade pequena de droga, vende pouco, quando aquela quantidade acaba, ele vai num ponto específico e reabastece. Mas a gente flagrou, a gente prendeu, existe depoimento dos usuários e o flagrante está consumado e está realizado. Vai depender agora do Poder Judiciário, de homologar ou não. Obrigado, delegado de polícia André Davi. Esta é a marca do delegado de polícia e sua equipe aqui da 2ª Delegacia Metropolitana. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Miro Ribeiro, direto aqui da 2ª DM, repórter Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. É com você, Mariana. Ô Marcos, eu queria que você repassasse ao delegado André Davi, que todos aqui ficamos muito surpresos com isso que aconteceu com ele. Eu não sei se talvez se você encostar nele aí, se ele consegue ouvir o que eu estou falando. E que a gente está trazendo, estamos dando toda a atenção a esse caso, ficamos muito surpresos com isso que aconteceu, principalmente pelo fato de não ter sido a primeira vez. A gente precisa mostrar quando esse tipo de coisa acontece. Nós já havíamos falado anteriormente com o repórter Lucas Moura. Agradeço a disponibilidade do delegado em falar com a gente sobre esse caso sensível, sobre esse caso que, de fato, ele já tinha dito anteriormente, né? Que já tinha prometido não falar. Então, agradeço, viu, delegado, pela atenção mais uma vez aqui com a gente. Sinto muito pelo que você passou e pode contar aqui com o Cidade Alerta para dar visibilidade toda vez que casos como esse aconteçam.
viu? Aconteçam, viu? Não, Mariana, muito obrigado. Eu agradeço sempre a relação respeitosa que existe entre a imprensa e a Polícia Civil, no caso comigo, a delegada André Davi. E assim, agradeço a compreensão por não pormenorizar o caso, já que o inquérito está em andamento. Mas quando findar, a gente vai sim esclarecer tudo para vocês, se a notícia ainda estiver quente, né? Porque todo dia a notícia se sucede. No mais, um abraço e muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Obrigado, delegado André Davi. Mariana. Com certeza. Quando alguém da segurança pública é vítima de algo, é notícia, sim, a gente vai continuar acompanhando.